Olá, eu me chamo Dayan Siebra e hoje esse vídeo é especificamente para você que deseja saber um pouco mais sobre tireoide, iodo e tireoide. Tá uma coisa, uma polêmica danada no mundo aí, no mundo médico, aí nos blogs e nos sites sobre saúde. Todo mundo tem que tomar iodo, todo mundo não tem que tomar. Então, hoje nesse vídeo você vai saber realmente se você deve tomar iodo, para que serve o iodo e o que é a tireoide, o que fazer com hipotireoidismo, que alimentos melhoram a tua tireoide, que alimentos podem piorar a tua tireoide e teus hormônios. Mas antes de começar esse vídeo, quero te pedir, se inscreve no nosso canal agora para a gente começar a falar sobre tireoide. Então, todas as nossas células do corpo, elas precisam de energia. Porém, para elas funcionarem de uma forma adequada, elas precisam do hormônio tireoidiano, principalmente um hormônio conhecido como T3. A tireoide sem funcionar, você começa a ter um metabolismo lento, mais parado, e por isso muitas pessoas engordam e não sabem o porquê. A tireoide funcionando demais em excesso, você tem um emagrecimento exagerado, uma pessoa que não consegue ganhar peso, começa a perder cabelo, começa a ter insônia, taquicardia. Então, muita gente tem esses problemas e não sabe que tem. Se você for avaliar, em torno de 50% das pessoas do mundo normalmente tem algum ou outro problema de tireoide, mesmo que não dê nos exames. A sua glândula tireoide não está funcionando de uma forma adequada. Existem alguns alimentos que ajudam e outros atrapalham o funcionamento da sua glândula tireoide. Então você precisa conhecer quais são esses alimentos que vão ajudar a prevenir doenças da tireoide e outros que vão te ajudar, você que já tem problema da tireoide, te ajudar a não piorar, a estacionar, a estabilizar o teu problema. Agora tem uma coisa que poucas pessoas sabem, poucos médicos dizem ao seu paciente, é uma situação chamada hipotireoidismo subclínico, ou seja, é aquela pessoa que faz os exames todo ano, T3, T4, TSH, que é um exame de sangue, dá tudo normal, mas a tireoide cansada, o metabolismo lento. Então aí a gente tem critérios para a gente avaliar a tireoide, que aí você fecha um diagnóstico chamado hipotireoidismo subclínico, ou seja, aquela pessoa que os exames dão normais, porém a tireoide está cansada, é como se fosse um fogão a fogo lento. Então, para começar essa história, só para você entender, para a tireoide funcionar, nós precisamos ter iodo. E quais são as fontes da alimentação de iodo? Principalmente peixes marinhos como salmão, sardinha, atum, cavala, algas marinhas e o de sempre, o ovo. O ovo tem tudo, né? Ovo tem tudo. E quando nós falamos de iodo, muita gente pensa que ele só serve para tireoide. Olha, 20% do iodo está na pele, 32% do iodo está no músculo, 35% do iodo na gordura. O restante do iodo vai para o sistema glandular, mamas, próstata, ovários e tireoide. Mas existe uma coisa, um medo na classe médica e um medo na população, uma coisa chamada iodofobia, ou seja, o medo de passar iodo para as pessoas. Você já foi a algum médico e ele passou iodo para você? É muito difícil. No Brasil nós tínhamos uma carência de iodo e desenvolvemos uma coisa chamada um bócio endêmico, ou seja, houve uma época onde as tireoides cresciam para poder produzir mais hormônio por uma carência de iodo. E nessa época foi colocado iodo no sal do brasileiro. E o nosso sal foi iodado e talvez tenha havido um exagero de iodo. Portanto, é isso que eu queria tocar nesse assunto. Nós precisamos ter cuidado com a carência e com o excesso de iodo. Não é sair dando iodo para todo mundo como se fosse uma fórmula mágica, porque criou-se uma moda hoje no Brasil de todo mundo ter que usar iodo. E não é assim. Tem pessoas que precisam de iodo e outras que não precisam. O que precisa é uma avaliação médica com critério. Então vamos falar do iodo na tireoide. O que é que a tireoide faz com o iodo? Os hormônios tireoidianos precisam de iodo, mas para que o iodo ajude a montar esses hormônios tireoidianos dentro da tireoide, ele precisa de outras coisas. Ele precisa de tireoglobulinas e tiroperoxidases. Mas isso você não precisa saber. Aí você começa a entender por que algumas pessoas têm tireoidites, têm problemas na tireoide autoimunes, ou seja, elas mesmas destroem a sua própria tireoide. São as tireoidites autoimunes, porque são anticorpos antitireoglobulinas e antitiroperoxidases, e isso impedindo a produção dos hormônios da tireoide. A tireoide produz dois tipos de hormônios principais, nós vamos falar desses dois, é o T3 e o T4, sendo que o T3 é o hormônio mais ativo, e tem a forma inativa, que é o T4, que precisa se transformar no T3 para poder ter ação. Então a proporção no corpo é assim, para cada 5 T4 nós temos um T3. Então quem entra na célula do corpo inteiro
causando as reações realmente é o T3. O T4 precisa se transformar em T3. Eu acho bom que esse vídeo pode ajudar até os próprios estudantes de medicina a entenderem um pouco isso. Porque na época que eu era estudante, eu não entendia muito bem. Agora, para haver essa conversão do hormônio T4 se transformar em T3, você precisa de algumas substâncias também, como selênio, que tem na castanha do Pará, castanha do caju e também no ovo. Selênio também você encontra nas carnes. Se você tem falta de iodo no corpo, você não tem como produzir hormônios da tireoide. Agora, se você também tem excesso de iodo, a tireoide diz, opa, tem excesso aqui e fecha e não produz hormônios também. Então, se você come com frequência produtos marinhos, carne, peixe, algas, os orientais comem muitas algas, ovo, você pode até nem comer sal e pode até nem suplementar com iodo. E hoje se fala muito em Lugol, o iodo iodetado, são gotinhas. Então muitas pessoas eu indico e eu prescrevo. Gente, 70% das amostras de iodo na urina das pessoas hoje em São Paulo estão anormais, estão em excesso, porque as pessoas estão tomando iodo assim. Começou a virar uma febre de iodo na internet. Ah, todo mundo precisa de iodo, e iodo não é assim. Então você precisa dosar o iodo urinário antes de sair dando a todo mundo iodo indiscriminadamente. Então excesso de iodo pode dificultar a produção dos hormônios da tireoide e também dificultar a produção de T4 em T3, que é o hormônio ativo. E quais são os alimentos que podem atrapalhar a tireoide? Olha que isso é uma surpresa para muita gente, são as crucíferas, ou seja, brócolis, couve-flor, couve-manteiga, é isso mesmo, couve de Bruxelas, nabo, repolho. Então essas substâncias, esses alimentos, as crucíferas, têm uma substância chamada glicosinolato, que eles atrapalham indiretamente a entrada de iodo na célula da tireoide. Então você que já não ingere iodo, não come alimentos que têm iodo e ainda come essas crucíferas, esses produtos verdes, aí sua tireoide realmente não vai funcionar direito. E você pode estar se perguntando, mas como? Tudo tão saudável e vai atrapalhar a minha tireoide? E você diz todo dia, Dayan, que a gente tem que comer essas coisas verdes alcalinas, é verdade. Agora, só que você vai comer essas crucíferas, só que não cruas. Você vai aquecer no vapor ou cozinhar. Inclusive, essas substâncias são muito boas porque tem também uma coisa chamada indol 3-carbinol, que vai ajudar a prevenir câncer de mama. Vai lá no nosso vídeo no YouTube e assiste câncer de mama que a gente fala sobre isso. Quando você ingere essas crucíferas cozidas, o glicosinolato, ele perde as propriedades e ele não atrapalha o iodo de entrar na célula da tireoide. E a soja? Me perguntam muito sobre a soja. A soja tem isoflavona. Primeiramente que a soja brasileira está muito contaminada com agrotóxico. Eu contraindico. Então soja atrapalha quem tem problema de tireoide, porque a isoflavona atrapalha a produção dos hormônios de tireoide e ainda atrapalha a conversão do T4 em T3, como também qualquer alimento que contenha glúten. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco sobre os alimentos que ajudam a tireoide, os alimentos que atrapalham a tireoide e que o iodo é bom, porém ele tem que ter indicação médica. Escreve aqui embaixo teu comentário se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta se você tem problema de tireoide, se você usa Lugol, se você usa iodo, compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você conhece. E vamos lá, se inscreve agora no canal Dayan Siebra para você ver todos os vídeos. Eu sei que agora você quer assistir mais um, então vai lá, faz uma maratona Dayan Siebra agora. Viva com saúde, viva com paixão!